Esse é o terceiro vídeo, né, da série de vídeos que estamos falando sobre a pergunta: será que Deus rejeitou os judeus, seu povo? E hoje vamos analisar o capítulo 11 do livro de Romanos. Essa versão é a versão Bíblia Mensagem e hoje vamos estar comentando sobre este capítulo. A pergunta: será que isso significa que Deus está tão farto de Israel que não quer mais nada com eles? Será que Deus não quer mais nada com o povo de Israel? Será que Deus abandonou seu povo, como as outras versões da Bíblia vertem? A resposta é clara, simples e objetiva. Claro que não. Lembre-se de que quem escreve estas coisas é um israelita, um descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Mais judeu, impossível. Não estamos, portanto, falando de rejeição. O que acontece com Israel na Bíblia não tem a ver com rejeição. Não tem nada que ver com rejeição. Pois se Deus tivesse rejeitado seu povo, por que o apóstolo Paulo, que era israelita, filho de Abraão, da tribo de Benjamim, estaria sendo usado por Deus para falar aos gentios as coisas de Deus? Faria sentido isso? Se Deus tivesse rejeitado seu povo, teria rejeitado todos, não é isso? O apóstolo Paulo fala: claro que Deus não rejeitou seu povo, porque eu sou um judeu. Tem motivo de Deus ter rejeitado o seu povo e eu ainda estar falando alguma coisa com vocês sobre Deus? É mais ou menos isso que Paulo está raciocinando. Aí diz: Deus está muito envolvido com Israel. Investiu demais neste povo para desistir agora. Verdade. Desde Abraão, desde a promessa, até quando Paulo estava escrevendo isso, tudo que está relacionado com Deus e a humanidade está relacionado com o povo de Israel, né? Então não tem como a gente descartar o povo de Israel da cena, falando que a igreja ou os cristãos verdadeiros são o Israel de Deus e que tomaram o lugar do Israel, né? Deus ele investiu demais, né, neste povo para desistir dele agora. Para explicar isso, o apóstolo Paulo passa a explicar o exemplo de Elias. Diz assim: Elias, angustiado por causa deste mesmo Israel, clamou em oração: Deus, eles mataram teus profetas, destruíram os teus altares. Só eu sobrevivi. E agora eles estão atrás de mim. Lembre-se da resposta de Deus? Paulo usa o exemplo de Elias para fazer uma ligação com o que estava acontecendo com os judeus naqueles dias. A resposta é: eu ainda tenho 7.000 que não desistiram. 7.000 que são leais até o fim. Esta é a mesma coisa hoje. Ainda há uma minoria fiel e atuante. Essa que é a condição dos judeus perante Deus. Embora a grande maioria dos judeus tivessem se desviado da fé, ainda naquela época em que Paulo escreveu aquela carta, e ainda hoje, existe uma minoria de judeus atuantes, verdadeiros filhos de Abraão pela fé. Talvez não muitos, provavelmente mais do que você pensa. Eles estão firmes, não por causa do que pensam que ganharão com isso, mas porque estão convencidos da graça, misericórdia de Deus e do propósito de Deus em chamá-los.
Paulo, Pedro e os outros judeus que aderiram à fé em Jesus, eles não estavam interessados no que eles ganhariam, mas eles estavam convencidos da graça, da bondade merecida de Deus e do propósito de Deus em chamá-los. Se estivessem pensando apenas nos próprios interesses, já teriam largado tudo há muito tempo. Por quê? Porque não era fácil um judeu ele falar que ele era discípulo de Yeshua. As pessoas ridicularizavam eles, né? Os líderes religiosos perseguiam. Não era bonito falar que era discípulo de Yeshua naquela época. Na época ainda de Paulo era pior ainda, porque havia muitas perseguições, né, aos cristãos no Império Romano. Então não era vantagem falar que era cristão. Mas o que fazia com que esses se tornassem fiéis à graça era o entendimento das promessas de Deus. Aí Paulo pergunta: o que aconteceu então? Bem, ele vai explicar o que aconteceu com Israel. Por que ele estava afastado de Deus? Por que aquelas profecias foram cumpridas? Quais profecias? Ele relaciona Moisés, relaciona Elias e relaciona Davi. Profecias estas que estavam sendo cumpridas nos judeus. Ele diz: bem, quando Israel tentou acertar com Deus por esforços próprios, este é o ponto. Eles tentaram acertar-se com Deus por esforços próprios. A justiça deles era baseada na lei. Então eles queriam ser justos, justificados por intermédio da lei. Por isso eles rejeitaram o Messias, pois eles entendiam que o Messias era um descumpridor da lei, que descumpria o sábado, o Shabat, descumpria várias coisas que Deus tinha falado, no ponto de vista deles, né? Mas eles queriam ser justificados por essas observações da lei. Aí o texto diz: perseguindo os próprios interesses, perseguindo o próprio Yeshua, Jesus. Não obteve sucesso. Não obtiveram sucesso. Os escolhidos de Deus, os judeus que aceitaram com fé e alegria as promessas que estavam se cumprindo em Yeshua HaMashiach, foram os que deixaram Deus buscá-los, pelo interesse que tem por eles. Então eles conseguiram, né? Os discípulos de Jesus, eles conseguiram agradar a Deus, porque eles não estavam preocupados, interessados na sua própria justiça, na sua própria justificação. Mas Deus os justificou por meio de Jesus. Aí continua aqui, ó. Como resultado, receberam o selo da aprovação. Qual que é o selo da aprovação? Qual que era o selo da aprovação? O selo da aprovação é o Espírito Santo, derramado em Pentecostes. Eles foram aprovados por Deus e Deus demonstrou claramente isso. O Israel interesseiro tornou-se insensível a Deus. Aí ele começa a explicar quais foram as profecias, né? Lógico que não tinha como falar todas, mas ele mostra quais profecias e quais profetas falaram sobre esse acontecimento. Moisés e Isaías comentaram a respeito. Farto de suas reclamações e de seu egoísmo, Deus obscureceu sua visão e entorpeceu seus ouvidos. Trancou-os numa sala de espelhos e eles estão lá até hoje. E Davi estava preocupado com a mesma coisa, com o mesmo fato que iria acontecer aos judeus. Que ele disse: tomara que tomara que adoeçam ao comer a comida preparada por eles mesmos. O que Davi quis dizer com isso?
Bom, a comida que os próprios fariseus preparavam era a comida de justiça que eles entendiam e que eles ensinavam. Em vez de se apegarem à justiça de Deus, eles se apegavam à sua própria sabedoria, à sua própria forma de interpretar as escrituras. Essa era a comida que eles preparavam a eles mesmos. Aí Davi disse que quebrem a perna andando em seus caminhos egoístas. Davi tinha entendido o motivo do povo ter se desviado. No estudo anterior, eu mencionei o egoísmo dos líderes religiosos, que queriam destaque, queria sentar-se no assento de Moisés. Aí Davi diz: tomara que fiquem cegos. Lembra que Jesus Cristo chamou os fariseus de cegos várias e várias vezes? Jesus usou essa expressão porque Davi usou essa expressão. Entendeu? Que tem úlceras ao brincar de Deus. Então, quando Jesus usa várias e várias vezes a expressão guia cegos, ele estava referenciando a Davi, ao rei Davi, quando o rei Davi citou essas palavras. Por isso que Jesus Cristo usou várias e várias vezes a expressão guia cegos, querendo indicar para eles que Davi já tinha profetizado a respeito deles, que iriam preparar suas próprias comidas, mas que eles iriam ser quebrados porque eram egoístas. Vamos agora no versículo seguinte. Agora, o apóstolo Paulo passa a explicar tudo isso de uma forma muito bem ilustrada. Ramos podados e enxertados. Vamos lá. Diz assim: a próxima questão é: os judeus foram derrotados? Será que o fato dos judeus terem rejeitado a Jesus, eles foram rejeitados? Eles foram excluídos do propósito de Deus? Olha a próxima pergunta. Excluídos para sempre? Eles foram excluídos para sempre do propósito de Deus? A resposta é um enfático não. A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta. Quando eles saíram, eles deixaram a porta aberta. E os de fora, os gentios, entraram. Olha que interessante. Quando os judeus rejeitaram a Jesus e saíram, eles deixaram a porta aberta. E os gentios entraram por essa porta. O resto, vocês sabem. Os judeus começaram a pensar que talvez tivesse perdido uma coisa boa. Ou seja, Deus começou a incitar os judeus ao ciúme. Deus começou a incitar os judeus ao ciúme, de acordo com o profeta Oséias. Mas, se a saída deles, olha essa argumentação que Paulo faz, impulsionou essa migração mundial, o que é essa migração mundial? Pessoas do mundo todo se achegando a Yeshua HaMashiach e se aproximando de Deus. Então, se a saída deles impulsionou essa migração mundial para a fé, de não-judeus ou gentios para o reino de Deus, imagine o efeito da volta. Da volta dos judeus. Se a saída dos judeus impulsionou a migração de gentios, não judeus, para o reino de Deus, imagina o que acontecerá quando os judeus voltarem para casa. Eles saíram da sua casa, a porta ficou aberta, está havendo uma grande migração de pessoas das nações ao reino de Deus, e o profeta nas Escrituras e o apóstolo Paulo fala que haverá uma volta.
Que lindo retorno será. Lógico que isso só pode ser futuro, né? Porque hoje não percebemos judeu algum no modo geral retornando ao reino de Deus, né? Temos os judeus messiânicos, né? São judeus que acreditam em Jesus. Mas em comparação com a grande maioria deles, é muito poucos. Muito poucos. Mas aqui falou num grande retorno, né? Um grande retorno, que será lindo, futuro. Então, haverá um retorno de judeus aos princípios de Deus. É uma verdade bíblica. Os judeus não foram abandonados, eles vão voltar à casa. Eles vão retornar à sua situação que eles tinham antes de tropeçarem. Aí o versículo 15, de 13 ao 15 diz: Mas não quero continuar falando deles, dos judeus. São vocês os de fora, os gentios, né, que me preocupam. Minha tarefa pessoal se encontra nos chamados de fora, gentios. Por isso, me esforço ao máximo quando estou entre meus parentes israelitas, os chamados de casa, os que saíram, esperando que eles percebam que estão perdendo e queiram se envolver com o que Deus está fazendo. Ou seja, Paulo estava tensionando a demonstrar aos judeus que eles estavam perdendo algo, ou seja, incitá-los ao ciúme. Se a queda deles, dos judeus, iniciou essa migração em escala mundial de todas as nações, sua recuperação produzirá ainda algo maior. Então a Bíblia está falando sobre recuperação dos judeus, restauração dos judeus. E o que vai acontecer nessa restauração? Uma volta em massa para casa. É disso que a Bíblia, no capítulo 11 de Romanos, está falando. Embora os judeus tropeçaram e estão afastados de Deus, eles vão voltar em massa para casa, que representa o arrependimento dos judeus nos últimos dias, no fim do sistema de coisa. Bom, aí continua. Se a primeira coisa que os judeus fizeram, ainda que prejudicial para eles, resultou no bem de vocês, nações gentias, pense no que acontecerá quando eles acertarem o passo com Deus, quando eles fazerem as pazes com o Pai, quando eles aceitarem Yeshua HaMashiach como seu único Salvador, quando eles abrirem seu coração e perceberem que cometeram um grande engano. É o que o apóstolo Paulo está falando. Depois, no 16 diz: Tudo isso provém de uma raiz santa, Abraão. Tudo isso que Paulo estava falando provém de uma raiz santa, Abraão, plantada e cuidada por Deus. A promessa foi dada a Abraão e aos seus descendentes. Aí ele diz: se a raiz principal, Abraão, da árvore é santa, da nação é santa, pois Abraão foi contado por justiça, né? É o que a Bíblia fala. Há espaço para frutos santos. Há espaço para descendentes santos. Se Abraão foi santo e ele é a raiz principal da árvore da nação, há espaço para filhos iguais a Abraão. Pessoas que exercem fé nas promessas de Deus. Pessoas que estão dispostas a se sacrificar por causa de uma promessa. Pessoas que, por meio da fé, são justificadas por Deus. Aí continua. Alguns ramos foram podados. Aqui está a atual situação de Israel. E vocês, das nações, ramos de oliveira selvagem, foram enxertados.
Então, aqueles que não prestavam, que não depositaram fé, que não foram como Abraão, foram arrancados quando rejeitaram Jesus. Aqueles que rejeitaram o Messias. Não trata-se de todos os judeus e todos os israelitas, apenas os que não depositaram fé. Mas o fato de vocês serem alimentados pela raiz santa e rica em nutrientes não autoriza a tripudiar sobre os ramos podados. Se Deus ele arrancou os ramos verdadeiros, né, da oliveira e enxertou ramos de uma oliveira selvagem, silvestre, ou uma oliveira brava, como a tradução do mundo reza, aquela oliveira, né? Vou fazer um desenho aqui. Vamos fazer um desenho. Vamos lá. Então, a raiz é Abraão. O tronco é Isaac e Jacó. E os galhos são as 12 tribos. E cada galho desse, nós sabemos, que deriva-se dos galhos principais. Ok? Então aqui, ó, temos Abraão, temos Isaac e temos Jacó. E aí temos vários filhos, né? Cada um galho aqui, não vou colocar não. E aí, essa aqui é a oliveira de Deus, certo? Essa aqui é a oliveira de Deus. Israel representando a oliveira de Deus. O que aconteceu quando alguns não exerceram fé? Alguns. Deus pegou e cortou aquele galho fora. E pegou galhos de uma oliveira brava das nações e ele cortou esses galhos e enxertou na oliveira. Então ele corta os galhos de uma outra oliveira brava, as nações, e enxerta na sua oliveira. Vamos continuar. Se eles são alimentados pela riqueza dos nutrientes que veio da oliveira, ou seja, todos os esclarecimentos espirituais que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, esses gentios que receberam tudo isso de bom grado da parte de Israel ao se aproximarem das boas novas a respeito de Jesus, eles não deveriam tripudiar ou se enaltecer sobre os ramos que foram arrancados. Lembre-se de que vocês não estão alimentando a raiz. Não é eles que estavam alimentando a raiz.
Não eram os gentios que estavam ensinando a Abraão. Não era. É Abraão, Isaac, Jacó, Moisés que estava alimentando vocês. É as coisas boas que vieram de Israel que estava alimentando os gentios. Por isso que os gentios não podiam tripudiar sobre os ramos podados. Hoje o que acontece é que a maioria dos cristãos, eles falam, Israel foi rejeitado, Israel não tem parte com nada de Deus. Eles precisam aceitar Jesus Cristo. Sim, verdade. Eles precisam aceitar Jesus Cristo. Isso é verdade. Mas não tripudie, não se ache melhor do que os judeus. Porque o apóstolo Paulo explica. Assim é possível dizer: outros ramos foram podados para que eu pudesse ser enxertado. Judeus que não tiveram fé foram tirados da oliveira para que você que tem fé pudesse ser enxertado na casa de Deus, na oliveira. Muito bem. Mas eles foram podados porque eram dispensáveis, não tiveram fé. Não mais ligados pela fé e pelo compromisso com a raiz. O objetivo deles terem saído e sido arrancados. Não tinham fé e não tinham compromisso com a raiz. Quem é a raiz? Abraão. Não tinham compromisso com a fé que Abraão teve. A única razão pela qual vocês estão na árvore, o único motivo pelo qual vocês estão na árvore, é porque o enxerto de vocês pegou. Quando cresceram, e porque vocês estão ligados à raiz que nutre a fé. Por isso, não fiquem vaidosos. Sejam humildes e prontos em relação à raiz que os mantém verdes e vivos. Então, o motivo de nós estarmos ligados à verdadeira fé que Abraão teve é porque devemos ser humildes, prontos para com a fé que Abraão teve. Se começarmos a criar as nossas próprias formas de encarar a justiça de Deus, se apegar a ela e ensinar, como os fariseus fizeram, como todos os outros fizeram, nós também seremos arrancados da oliveira. E é isso que fala agora. Agora, se Deus não pensou duas vezes para podar os ramos naturais, os judeus, por que hesitaria em cortar você, que não é natural, que não veio da descendência de Abraão? Ele o faria sem vacilar. Deus não vacila. Deus não vacila. Se você não tiver a fé que nosso pai Abraão teve, por isso que é importante estudar sobre Abraão. Por isso que é importante entender o que foi a fé de Abraão. Por que Deus o classificou como justo, santificou? Porque se você não for ou menos parecido com ele em fé, é possível que Deus também te retire, sem vacilar, da sua oliveira. Aí Paulo fala: fiquem atentos ao amor bondoso e à terrível severidade que coexiste em Deus. Amor bondoso, terrível severidade. Ele é bom, mas ele é severo. Que coexistem, que existe ao mesmo tempo no coração do Criador. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele faz o bem, mas ele é severo. Ele corrige porque ele ama. Aí diz: misericórdia zero para os ramos mortos. Quem não tem fé de Abraão? Quem se comporta como fariseu? Misericórdia zero. Bondade total para os enxertados. Aqueles que
recebem a fé de Abraão, misericórdia total. Misericórdia total, mesmo não sendo judeu. É isso que acontece com Deus e as nações. Ele demonstra misericórdia total, porque essas pessoas são enxertadas à oliveira. Mas não considerem só a bondade. Não considere só a bondade. Não se preocupe só com a bondade que Deus tem para conosco, os gentios, porque ele também pode ser severo. No entanto, em que virá ramo morto, vocês serão cortados. Ou seja, se continuarmos guardando a fé do pai Abraão, teremos misericórdias eternas. Mas no momento em que tornarmos ramos mortos, pela falta de fé, nós seremos cortados pela terrível severidade que existe no Pai Celestial. E não se sintam superiores aos ramos podados, aos judeus que rejeitaram Jesus, que caíram ao chão. Não se sintam. Se eles saírem do estado de morte, poderão muito bem ser enxortados outra vez. Então, essa é uma possibilidade. Se eles saírem do estado que se encontra, qual que é o estado? Não tem fé em Jesus. Se eles passarem a exercer fé em Jesus, eles vão passar da morte para a vida. E eles poderão ser de novo enxertados. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de enxertar Ele é capaz de enxertos milagrosos. Se ele conseguiu enxertar de uma oliveira brava, silvestre, na sua oliveira, por que ele não conseguiria enxertar de novo ramos da sua própria oliveira? Porque se ele pôde enxertar vocês, ramos cortados de uma árvore qualquer, numa das árvores do pomar, ele não terá dificuldade de enxertar de volta na árvore de origem ramos que cresceram nela. Judeus. Ele não teria dificuldade de chamar de novo os judeus à graça. Por isso que é errado dizer que é ponto final para os judeus. Não é. Lembrem-se. O quê? Lembre-se que Deus ele criou a nação de Israel para ser uma nação eterna. Ele tem objetivos eternos para com a nação. Embora a grande maioria tenha desprezado a fé, ele ainda tem um propósito para cumprir com a nação de Israel. Quando Abraão ressuscitar, ele vai perguntar: cadê os meus descendentes que seriam eternos? Será que a resposta para Abraão vai ser: agora todos somos descendentes pela fé, não existe mais, poucos judeus? Será que é isso que vai ser respondido a Abraão? Não. Pelo que a Bíblia fala, muitos e muitos judeus vão retornar a casa. Alegrem-se por estar na árvore e esperarem o melhor para os outros. Então, quem está na árvore, quem está desfrutando da benignidade, da bondade de Deus, tem que esperar o melhor dos judeus que estão afastados. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar. Então, temos que nos alegrar por estarmos na árvore que Deus nos chamou e temos que esperar o melhor dos judeus. Agora, vamos entender sobre este tema, um Israel aperfeiçoado. Quero ser o mais claro possível, amigos. O assunto é complicado. É fácil interpretar errado. Falar que os judeus perderam o favor de Deus. O que está acontecendo? Porque Paulo perguntou: será que os judeus foram abandonados? Será que os judeus foram rejeitados? Porque estava sendo falado isso. Até hoje. As pessoas ainda falam isso. É fácil interpretar errado o que está acontecendo.
E detalhe, com arrogância. Arrogância. Cristãos, gentios, que não entendem nada de pacto, de lei, de palavra, de confirmação, de sim, sim, não, não, de promessa, de aliança, estão falando que Deus quebrou sua aliança com Israel. Por arrogância. Presumir que vocês são a realeza. Acham que são a realeza. Acham que estão substituindo a nação de Israel perante Deus. E eles apenas o povão excluído. Os excluídos. Excluiu a ele para me colocar como rei. Eu aceitei Jesus, eu estou no pacto, eu sou bom e eles são os excluídos. Mas não é assim. Não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus age e não é assim que vai ser. Essa dureza da parte de Israel, presta atenção. Em relação a Deus, é temporária. E tem o efeito de permitir o acesso de todos que estão de fora. A dureza da parte de Israel com relação a Deus, com relação a Jesus, é temporária e tem um objetivo, o efeito de permitir o acesso dos gentios à oliveira. Entendeu o significado? Do motivo pelo qual jamais podemos dizer que Deus rejeitou Israel? Deus jamais rejeitaria Israel. Isso é apenas uma condição temporária para fazer com que as nações, gentios que não estavam próximos, pudessem ter a oportunidade de se aproximar do reino de Deus. De modo que, por fim, esta casa se encha. De modo que, por fim, esta casa se encha. Versículo 25. Vamos ler na tradução do Novo Mundo. Romanos 11, 25. Pois não quero, irmãos. Aqui, ó. Esse do meio. Do meio. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes deste segredo sagrado. É um segredo. A fim de que não sejais discretos aos próprios olhos. É um assunto que se tornou um segredo ao longo das eras e que estava sendo revelado por Paulo. Que a obtusão das sensibilidades aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado o pleno número de pessoas das nações. É desta maneira que todo o Israel será salvo. Assim como está escrito, o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. Antes do fim de tudo, haverá um Israel aperfeiçoado. Ah, mas nós somos o Israel de Deus, nós somos aperfeiçoados, nós que somos o Israel espiritual. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no final dos tempos haverá um aperfeiçoamento e todo Israel será salvo. Tanto os judeus, Israel carnal,
quanto os israelitas, que são judeus e hebreus pela fé, como Abraão, filhos de Abraão. Pois está escrito: um campeão virá das montanhas de Sião, e ele purificará a casa de Jacó. Quando a Bíblia usa a expressão Jacó e não usa a expressão Israel, ela não está querendo dizer o Israel completo, como o Israel que tem judeus e gentios. Quando ele fala Jacó, ela está referindo-se aos judeus somente. Pois Jacó é o primeiro nome que tinha o filho de Isaac, pai das 12 tribos. Então, todos que foram filhos de Jacó, quando a Bíblia refere-se a Jacó especificamente, está querendo dizer dos israelitas carnais mesmo, não os israelitas da promessa. Pois os israelitas da promessa estão ligados a Israel, quando ele já recebe o nome. Então aqui está falando que Jesus vai vir para purificar a casa de Jacó. O campeão, o Messias, o Mashiach, ele vai purificar os judeus. Os judeus. Lógico que ele já está purificando os gentios, mas no fim ele vem para purificar os judeus. E diz: e esse é meu compromisso com meu povo. Se os judeus não fossem povo de Deus, Deus não teria compromisso com eles, mas desde sempre os judeus são o povo de Deus. Embora hoje tenha outros também que são povos de Deus, além dos judeus. Todos aqueles que têm a fé de Abraão, eles se tornam povo de Deus. Mas aqui está falando especificamente dos judeus. A remoção de seus pecados. O compromisso que Deus tem com o povo dele, que Jesus tem com o seu povo, é a remoção de seus pecados. Qual o pecado? Rejeitar Jesus é um deles. Ficar com o coração endurecido é um deles. Enquanto vocês ouvem e abraçam as boas notícias da mensagem de Jesus, fica parecendo que os judeus são inimigos de Deus. Mas visto da perspectiva de longo alcance do propósito abrangente de Deus, eles continuam sendo os mais antigos amigos de Deus. É ponto de vista. É ponto de vista. Do ponto de vista atual, os judeus são inimigos, porque rejeitam Jesus. Mas do ponto de vista do propósito abrangente, ou como que Deus ele desencaminha suas coisas ao longo do tempo, os judeus são os amigos mais antigos de Deus. Foi os primeiros a qual Deus entregou os mandamentos, Deus prometeu, Deus falou que iria fazer para beneficiá-los. Por isso, os dons e a chamada, o chamado de Deus, tem garantia total. Jamais serão cancelados. Vamos lá na versão tradução do Novo Mundo. Vamos ver como verteu. Verdadeiramente, eles, com referência às boas novas, são inimigos. A respeito a Cristo, inimigos. Por vossa causa, ou pela causa dos gentios. Mas, com referência às escolhas de Deus, são amados por causa dos seus antepassados. Com referência às boas novas, atualmente são inimigos da estaca de tortura do Cristo. Mas com relação às promessas de Deus, eles são amados por causa de Abraão, por causa de Jacó, por causa de Isaac. Pois aí no versículo 29 diz: pois os dons e a chamada de Deus não são coisas que ele deplorará. Pois, na de 2015, do canto. Pois a dádiva e a chamada de Deus são coisas nas quais ele não voltará atrás. Bendito seja nosso Pai, Adonai. O sim de Deus é sim. O não de Deus é não. As promessas de Deus são promessas
que sempre vão se cumprir. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria descendentes eternos, nós não podemos espiritualizar, falar que os judeus perderam a sua relação com Deus e agora os descendentes são espirituais. Existem os descendentes espirituais que se achegam à casa de Israel por meio da fé de Abraão, por meio da fé que Abraão teve na promessa de Deus. E da mesma forma, temos as promessas referenciadas ao Cristo, e chegamos à casa do Pai por meio dessas esperança. Esses são os judeus espirituais. Não há dúvida nisso. O apóstolo Paulo fala disso em outras passagens. Mas Deus também prometeu aos judeus carnais que eles seriam uma nação perante ele para sempre. Então, as dádivas, os dons e as chamadas de Deus são coisas que Deus não volta atrás, não tem dualidade. Quando Deus prometeu para Abraão que os seus descendentes seriam eternos, é porque a promessa irá se cumprir com os seus descendentes carnais e os seus descendentes pela fé, não somente pelo Israel espiritual, como é dito por algumas religiões. Agora o versículo 30 a 32. Houve uma época, não muito tempo atrás, enquanto que vocês estavam separados de Deus, as nações. Mas depois os judeus fecharam a porta para Deus. E houve uma abertura para vocês. Agora eles estão de fora, mas com a porta aberta para vocês. Os judeus saíram da casa, deixaram a porta aberta, e agora os gentios estão entrando na porta para o reino. A porta é Jesus. De modo algum, Deus permite que todos nós conheçamos o que está de fora, para que Ele pessoalmente possa abrir a porta e nos receber de volta. Tá vendo? Aí o versículo 33 diz: Vocês, por um acaso, já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima de nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar a Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor ou a quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio de Deus. Dele, tudo termina nele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Glória para sempre. Louvor para sempre. Amém, amém e amém. Vamos aqui na tradução do Novo Mundo para ver essas últimas palavras. Pois assim como fostes uma vez desobedientes a Deus, os gentios, antes de conhecerem a Deus, eles faziam coisas que Deus não gostava. Porém, mostrou-se agora misericórdia para convosco por causa da desobediência dos judeus. Quem era desobediente passou por uma posição de obediência. Quem era obediente, os judeus, passaram para uma posição de obediência. Lembra da ilustração de Jesus sobre os dois filhos? Deus primeiro falou para o seu filho, vá e faça. Aí ele falou assim, eu faço. Aí depois não foi. Aí falou para o segundo filho, faça isso. Eles não fizeram, mas depois deploraram e foram. Aquela ilustração significa exatamente o que está acontecendo com judeus e gentios. O filho número 1, os judeus, eles tiveram todas as coisas boas que Deus deu para eles desde o começo.
E eles falavam que iriam fazer a vontade de Deus. Mas no final do ponto de vista, eles não executaram o que Deus queria. E os das nações que não eram obedientes, eles aceitaram o chamado do Messias e obedeceram. Aí o versículo 33. Porque Deus encerrou todos, judeus, gentios, na desobediência, a fim de mostrar misericórdia para com todos eles. Aí a Bíblia de 2015 fala, pois Deus fez de todos eles prisioneiros da desobediência, gentios e judeus, a fim de tratar todos eles com misericórdia. O objetivo de Deus ter permitido que os judeus tivessem uma relação achegada com ele e depois endurecesse o coração dos judeus, porque quem endureceu o coração dos judeus foi o próprio Pai. A Bíblia fala. Para que eles pudessem deixar a porta aberta para nós, gentios, entrar. Então, primeiro ele mantém os gentios na desobediência, depois ele coloca os judeus na desobediência. Este período atual em que vossa casa vos fica abandonada, como mencionado por Jesus, Mateus capítulo 23, é o período em que os judeus estão vivendo no período da desobediência. Os gentios já viveram nesse período. Agora desfrutam a bênção, a graça da obediência ao Pai, por intermédio de Jesus. Mas isso foi feito para o objetivo maior, cercar todos na desobediência para poder tratar com todos com misericórdia. Da mesma forma que Deus usou de misericórdia para conosco, os gentios, ele também usará de misericórdia para com os judeus que estão desobedientes. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala essas palavras, que talvez muitos já leram muitas e muitas vezes e não entendem. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus julgamentos e além de pesquisa são os seus caminhos, pois quem veio a conhecer a mente de Jeová, ou quem tornou seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu, de modo que se lhe tenha de pagar de volta? Pois todas as coisas são dele e por meio dele e para ele. Glória a ele para sempre. Amém. É nítido notar, para terminar esse vídeo, que o apóstolo dá glória e graças ao Pai por sua infinita sabedoria em lidar com a humanidade. Primeiro, com um vínculo achegado com os judeus. Há aqueles que digam, por que os judeus foram beneficiados? E hoje, os mesmos que foram beneficiados estão afastados. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus ele quer que seja assim? Porque a sua infinita sabedoria e sua mente maravilhosa quer demonstrar misericórdia para com todos. Então ele mantém todos na desobediência para ser misericordioso com todos. Assim, depois de analisar o livro de Romanos no capítulo 11, é impossível afirmarmos que Deus rejeitou o seu povo. Voltando aqui no primeiro versículo do texto, nessa versão, meditemos na seguinte pergunta: será que Deus rejeitou seu povo? Que isso nunca aconteça.